Meu namorado vive fazendo pegadinha e isso tá me deixando louca. E aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Ser História. Eu sou a Isa. E, gente, pegadinhas. Vocês curtem fazer pegadinha? Vocês gostam de ser vítimas de pegadinhas? Eu, sinceramente, não muito, não faço e não gosto de ser vítima. E aí, eu separei histórias hoje que giram em torno disso. Para as pessoas que passaram por isso, elas não gostaram nem um pouco. Então, vamos começar. A primeira história que eu separei para hoje, o título dela é: Meu namorado vive fazendo pegadinha e isso tá me deixando louca. Antes de tudo, eu preciso esclarecer uma coisa. Eu sou meio sensível. Tipo, eu choro vendo comercial, sabe? Então, talvez eu só precise relaxar e isso nem seja tão sério quanto parece pra mim. Meu namorado, homem 29 anos, e eu, mulher 24, estamos juntos há 4 anos. E assim, pelo que eu vejo, ele sempre foi meio o palhaço da turma. Ele gosta de fazer os outros darem risada e ele também ri junto. Só que às vezes eu sinto que ele vai longe demais para conseguir isso. Não é nem o fato dele fazer pegadinha em si que me incomoda. Ele nem faz comigo. E se fosse uma coisa pequena, eu acho que eu nem ia ligar tanto. O que me pega mais é o quanto ele planeja essas coisas antes. Tipo, o nível de dedicação mesmo. Isso meio que me assusta. Exemplo 1. Ele passou 3 meses mexendo aos poucos nas cores da tela dos computadores dos colegas de trabalho, só para eles não perceberem a mudança ao longo do tempo. No fim, foi até meio engraçado quando eles descobriram, mas eu não conseguiria parar de pensar no quanto isso era estranho. Tipo, o nível de dedicação para uma coisa tão pequena. Uma semana, vai, mas 3 meses? Exemplo 2. No trabalho, eles tinham esses cestos para guardar as coisas da mesa, porque ninguém tinha um lugar fixo. E um amigo dele era muito específico com o dele. Ele não gostava que ninguém mexesse ou ficasse brincando com aquilo. Aí, meu namorado viu isso como um bora zoar as coisas dele. E passou meses fazendo coisas tipo embrulhar o cesto com papel presente, ir lá fora, sujar o sapato de lama e marcar o cesto do cara com sapato sujo, colocar um monte de xícara por cima e por aí vai. A última pegadinha eu tive que cortar, porque eu simplesmente não consegui lidar com aquilo. Basicamente, um amigo nosso tá solteiro e ele tava no Tinder enquanto a gente tava saindo junto. E a gente já tava ficando meio irritado porque ele não largava o celular. Aí o meu namorado decidiu dar o troco criando um Tinder falso. Inventou uma garota, fez um Facebook fake, o que na hora eu até achei engraçado. Só que ele começou a levar isso longe demais. Ele falou que ia continuar até convencer esse amigo a sair para um date. E aí a gente ia aparecer no café ou sei lá onde para fazer ele passar vergonha. Eu falei que aquilo já estava passando do limite, mas ele nem ligou. Então eu fui lá e contei pro meu amigo, o que estava no Tinder desde o começo. Meu namorado ficou puto e começou a falar coisas do tipo que eu não sei me divertir, que eu sou sensível demais e por aí vai. Eu até acho que pegadinhas leves e de boa são divertidas, mas quando você começa a mexer com as emoções das pessoas e deixar elas irritadas só para se divertir, pra mim já perde totalmente a graça. E eu fico pensando, ele é um adulto, sabe? Ele não precisa fazer isso. Minha reação foi exagerada? Como eu falo pra ele parar com essas pegadinhas? No geral, parece que ele gosta de rir às custas dos outros. E isso não me desce muito bem. Já teve várias vezes em que eu perguntei alguma coisa pra ele baixinho, porque eu tava com vergonha de perguntar alto, e ele simplesmente repetiu a pergunta em voz alta pra todo mundo ouvir. Resumo. Meu namorado gosta de fazer pegadinha com as pessoas e rir às custas delas. Eu sinto que isso passa do limite. Eu tô sendo sensível demais? Se não, como que eu falo pra ele dar uma segurada nisso? Antes de ir para os comentários mais votados, que a UP responde bastante, eu vou para uma edição. Ela coloca edição. Só para completar, a gente já teve essa conversa antes sobre as pegadinhas dele e sobre como esse nível de planejamento me assusta. E a resposta dele foi basicamente dizer que então ele não vai mais me contar.
O que, sei lá, até resolve de um jeito, mas eu não sei se resolve de verdade. Vamos aos comentários. O comentário mais votado diz: faz total sentido você pensar assim. Pegadinha tem que ser com gente que gosta de pegadinha. Você faz, a pessoa ri, às vezes até tenta se vingar depois, e aí vira uma troca e uma brincadeira de boa. Agora, forçar isso em alguém que você sabe que não gosta ou que não vai curtir, isso sinceramente é só ser babaca. O Pi responde: é exatamente assim que eu me sinto. Normalmente, quando essas pegadinhas acontecem, até tem gente rindo, mas pra mim parece meio errado mexer com as pessoas desse jeito. E eu sei que quem tá sendo alvo provavelmente tá rindo junto por ir na onda do grupo. Eu só não sei se eu sou menos tolerante do que a maioria, e isso me deixa louca. Vamos lá, segundo comentário mais votado. Seu namorado não parece engraçado. Ele parece meio maldoso. Como se só fosse engraçado quando ele tá cutucando alguém de propósito. Você vai achar graça quando ele fizer isso com seus filhos ou com a sua família? Como você vai aguentar mais 60 anos desse tipo de comportamento meio mesquinho, meio ridículo? Essa coisa do encontro falso parece bem cruel e totalmente desnecessário. E ele ainda fez você acreditar que você tá sendo sensível demais. Você já falou pra ele que ele já passou da idade de ficar fazendo esse tipo de coisa? Porque lembrando, o namorado dela tem 29 anos, né, gente? Pelo amor. Ela responde: eu falei pra ele que parecia meio infantil ele ficar fazendo essas pegadinhas, mas ele basicamente respondeu tipo: as pessoas acham engraçado, eu acho engraçado. Normalmente eu não tenho um problema tão grande com isso, porque não me afeta diretamente e as pessoas parecem curtir. Mas a última foi horrível e eu tive que cortar. Terceiro comentário. Se você quer conhecer alguém de verdade, presta atenção em como ela trata os outros, não só em como ela te trata. Porque se ela só é legal com você e com quem pode oferecer alguma coisa, seja atenção, intimidade, favor, dinheiro, então ela não é uma pessoa legal de fato. Você não devia pensar: ah, ele só faz isso com os outros, mas comigo ele não faz. Tipo, isso não é mérito, isso é o mínimo. Você entende isso, né? É meio como dizer: ah, meu namorado trata todo mundo mal, mas comigo ele é ótimo. De fora, sinceramente, parece que o seu namorado tem um problema sério com empatia. E isso é preocupante. O Pi diz: sendo bem sincera, isso me pegou muito. A gente já brigou por causa disso antes e quase sempre o problema acaba sendo a falta de empatia dele. Pelo que eu sei, ele até sabe que isso é um problema, mas eu não sei se ele realmente faz alguma coisa para mudar. Já teve várias vezes em que eu tentei explicar o que eu estava sentindo e ele simplesmente não entende. Ele não entende como eu posso me sentir assim. E eu fico tentando lembrar ele o tempo todo que não importa se ele acha que faz sentido ou não. O que importa é que eu tô sentindo aquilo, como aquilo chegou naquele ponto e aí o que a gente pode fazer para resolver. Então vamos lá, eu vou dar meus humildes aqui, que eu acho que pegadinha, piada e kkkk, essas coisinhas engraçadas, tem que ser engraçado para as duas partes que estão sendo, sei lá, sendo participação na coisa. Lógico, gente, sem ferir ninguém, né? Sem cometer nenhum crime, isso é o básico do básico. Eu não sou muito fã de pegadinhas, mas eu não sei vocês, eu queria saber se vocês gostam ou não. Eu já odeio que me deem susto, por exemplo. Então, eu acho que eu não ia ser muito fã dessas coisas, não. E aí, eu concordo quando isso, nessa história, por exemplo, traz uma questão, um ponto de atenção para o fato de não ter empatia com as outras pessoas. Eu acho cruel essa pegadinha aí que ele começou a arquitetar de criar um coiso falso para uma menina para chegar na hora e, sabe, falar: era mentira pro amigo dele. Eu não acho nem um pouco engraçado. E eu vou dizer que eu acho bobo, tá? Não sei, pode ter gente aí que acha engraçado. Eu acharia bem bobo e eu também veria o meu parceiro com um olhar meio tipo, putz, sabe? Será que isso não diz algo além? Não sei. Me deixem nos comentários o que vocês acham. E aí a gente tem uma atualização 3 semanas depois. Ela começa dizendo: primeiro, eu queria agradecer a todo mundo pelos comentários e pelos conselhos. Eu acabei percebendo que eu passei boa parte do relacionamento tentando justificar as atitudes dele no dia a dia.
E independente de eu achar as pegadinhas engraçadas ou não, a maioria das pessoas concordou que mexer com as emoções dos outros já era passar do limite. A gente terminou. Eu encontrei com ele depois de fazer o post, já com a intenção de terminar. Mas ele insistiu que dava para resolver, que a gente podia melhorar e podia crescer com isso. E eu quis dar a última chance, porque eu realmente amava ele. E apesar de tudo, apesar do egoísmo dele, ele também tinha qualidades muito boas. A gente tentou por algumas semanas, mas eu já sentia que ele estava só enrolando. Tava dando migalha só para manter a relação indo, enquanto na prática de verdade, ele não estava mudando quase nada. E aí, alguns dias atrás, ele me acordou no meio da noite só para reclamar que eu estava jogando o cobertor para cima dele. Tipo o oposto de quem rouba cobertor, sabe? E naquela hora eu tive certeza, não tinha mais como consertar aquilo. Depois dessa noite, só de pensar em ser acordada no meio da madrugada para discutir, já me dava uma sensação horrível. Eu tenho ansiedade, então eu comecei a evitar até dormir na mesma cama que ele. Então a gente terminou. Meio que de forma mútua e até tranquila, o que foi bem surpreendente para mim. Dói, mas eu sei que o melhor foi terminar. Mas ao mesmo tempo a gente era muito amigo. A gente só não funcionava como casal. Então parece que eu perdi tudo de uma vez. Um parceiro, mesmo não sendo lá essas coisas, meu melhor amigo e até a família dele. É tipo um luto mesmo. Eu me pego chorando do nada. Tipo quando eu fui cancelar as coisas que a gente tinha marcado nos próximos meses. Aí ela faz uma pequena edição. Às vezes, melhores amigos são péssimos como parceiros. A gente terminou. E aí tá certo, não faz sentido, termina e acabou. Porque também, sabe, eu acho que o fato dela sentir ansiedade aí no meio de uma coisa muito básica, que é a pessoa reclamando que você tá puxando cobertor, é o seu corpo já falando que não vai dar bom, sabe? Que já tem algo de errado. Então, que bom que terminou e eu não teria paciência com pegadinha. Eu acho que eu veria meio, não sei, gente, eu posso estar enganada, tá? E aí vocês me digam nos comentários se vocês têm uma opinião diferente. Mas eu acho meio imaturo, sabe? Umas pegadinhas, o cara passava 3 meses mudando aos poucos a tela do computador dos caras. Parece muito esforço pra pouca coisa engraçada. E aí também o fato dele pegar o cesto lá do amigo, sujar de terra com o pé. Ai, eu achei péssimo, mas vamos lá. Vamos para a segunda história do dia. E aí eu já vou confessar que, gente, tem umas que eu deixei salvo pra eventualmente fazer um episódio extra, mas assim, tem umas que é só por Deus. Tem umas que me deixaram assustada até. Passa muito do limite. E aí, o que eu estava pensando e eu queria saber de vocês, tá? Já vou falar isso logo no começo do episódio. Tem algumas histórias que eu gostaria muito de trazer, mas às vezes elas são muito pesadas, que eu não tenho coragem. E aí eu queria tô pensando em começar a fazer um apoia-se, não sei se vocês conhecem, de histórias exclusivas, em que aí eu consigo levar essas histórias um pouquinho mais pesadinhas. E eu queria saber se vocês me apoiariam. Enfim, eu vou estruturar tudo com calma, eu vou trazendo aqui conforme eu for montando, mas eu queria saber se vocês se interessariam ou não por histórias exclusivas e mais de uma história aí por semana, além das 2 que eu já trago, tá? Um desabafinho aqui, compartilhando planos com vocês. Vamos lá pra segunda. Meu namorado fez uma pegadinha comigo e eu não sei se eu consigo superar isso. Você conseguiria? Eu, mulher 25 anos, tô com meu namorado, homem 28, há 8 anos, morando juntos há 6. Eu comprei recentemente um brinquedo novo pro meu gato. Ai, lembrei que história é essa. Gente, se preparem, tá? É daqueles que ficam pendurados no batente da porta, com um elástico e um brinquedinho na ponta. Eu sou bem cuidadosa com ele. Eu tenho ele desde que ele nasceu e eu amo ele demais. E o meu namorado também ama. Eu acho. Quando ele não tá brincando, eu deixo o brinquedo amarrado lá em cima no topo da porta, bem fora do alcance, porque eu fico com medo dele ficar preso e acabar se enforcando ou se enrolando ali de algum jeito. Meu namorado acha isso um exagero. Ele fala que não vai acontecer,
que o gato é inteligente, mas mesmo assim isso me deixa muito mais tranquila. Eu prefiro estar por perto quando ele está brincando, só para garantir que ele não vai se enrolar, não vai se machucar, nem entrar em pânico ou ficar preso. Enfim, eu percebi que o meu namorado não veio para a cama durante a noite e eu achei que ele tinha dormido no sofá. Quando eu comecei a descer as escadas para chamar ele, ainda estava meio escuro, tipo logo antes de amanhecer. Eu vi que o brinquedo do gato não estava guardado. E o que eu achei que eu estava vendo era o meu gato, todo enrolado ali, meio pendurado. Eu ainda estava com sono, então eu acabei caindo da escada, machuquei o pé e eu comecei a chorar desesperada. Eu fiquei uns 10 segundos assim, até perceber que era um brinquedo de pelúcia enrolado numa fronha fofinha, do mesmo tamanho e da mesma cor do meu gato. Meu gato tá bem, mas meu namorado tava no outro quarto rindo. Rindo enquanto eu caía da escada e eu achava que eu tava vendo meu gato morto ali pendurado. Pra ele foi só uma brincadeira. Ele falou que eu tava sendo ridícula e que não tinha risco nenhum do gato se machucar. Eu tô certa em ficar assim, né? Eu sou autista e muitas vezes as pessoas fazem parecer que eu tô exagerando. Mas dessa vez eu realmente não acho que eu tô. Ele nunca fez esse tipo de coisa antes. A gente nunca nem brigou. Então eu tô muito chateada e muito confusa. O que que ele queria com isso? Isso é errado, né? Pra mim é muito óbvio que isso não é normal. Ele até pediu desculpas depois. Ele falou que não achou que eu ia levar tão a sério. Mas naquela hora eu achei que eu tinha perdido meu melhor amigo. Gente, vocês não têm noção o que eu faria com esse cara. Eu ia me vingar da forma mais cruel, desculpa, tá? Eu ia me vingar da forma mais cruel, mesquinha e dolorosa possível. Se alguém faz isso comigo, eu não sei do que eu sou capaz. E aí eu vou, antes de eu ir para os comentários, que são poucos e a opinião responde, eu já vou dizer que uma pessoa que faz brincadeira, faz pegadinha, nesse ponto para machucar, essa pessoa não gosta de você. Vamos aos comentários. O comentário mais votado diz: a pegadinha em si já é preocupante, mas o pior é a reação dele. Você estava chorando desesperada enquanto ele estava rindo no outro quarto. Não é normal estar rindo enquanto seu parceiro está chorando. Aí uma pessoa responde a esse comentário: ela caiu da escada e ele estava rindo. Você está totalmente certa. Isso é muito preocupante. Isso não é normal. Isso é doentio. Eu sinto muito que ele tenha feito isso com você, ô Pi. O último comentário mais votado diz: cara, só de ler isso já me dá um aperto. Ele não tem empatia, não? Porque assim, se isso não for motivo para terminar, ele tem muito o que fazer para compensar o que ele fez. Eu, sinceramente, ia demorar muito para superar. Eu não superaria nunca na minha vida. Imagina! Imagina! Era tchau, beijo, pega suas coisas, vaza. E eu teria medo do que ele poderia fazer com o meu gato. Porque que brincadeirinha idiota. Que brincadeirinha sem graça. E eu não deixaria mais ele sozinho com o meu gato nem a pau. Eu acho isso uma coisa cruel. Uma brincadeirinha, se é que a gente pode chamar de brincadeira, muito cruel. Mas e vocês, gente? Vocês perdoariam? Se fosse um cara que. Porque eles estão juntos há 8 anos, morando juntos há 6. Ou seja, não é possível que, sabe, com 8 anos juntos, você quer fazer esse tipo de brincadeira com quem é uma das coisas que a pessoa mais ama. Eu amo ele demais. Ela fala, eu tenho ele desde que ele nasceu. Desculpa, eu não conseguiria, mas eu gostaria muito de saber de vocês, porque como vocês sabem, nenhuma história fica completa sem o comentário de vocês. Então, comentem aí e, nossa, eu espero muito do fundo do coração que ninguém nunca tenha passado por esse tipo de brincadeira idiota. E vamos para a terceira do dia, hein? Vamos ver quantas eu separei, que já faz tempo que eu separei isso. A gente tem mais 4 histórias, então vamos para a próxima. O título da próxima história é: meu namorado fingiu terminar comigo como uma pegadinha de 1º de abril.
Eu, mulher, 21 anos, tô há 6 meses com meu namorado, homem, 21. Isso aconteceu quando a gente tava em ligação, como sempre a gente costuma fazer. A gente costuma pegar no sono falando no telefone toda noite. Caraca, paciência, hein? Ultimamente a gente tem tido alguns problemas. Eu acho que muito por não conseguir se ver algumas semanas. E essa noite a gente teve uma conversa bem longa, meio pesada, sobre umas coisas que já tinham virado discussão antes. Eu não vou entrar em detalhes. Depois dessas conversas mais sérias, ele costuma ficar quieto por um tempo. Ele fala que é o jeito dele de processar. Então eu só deixo. Eu dou espaço, fico em silêncio também, e eu espero ele vir falar comigo quando ele tá pronto. E tudo isso aconteceu depois da meia-noite, então já era 1º de abril. Depois de um tempão em silêncio, ele virou e falou: Tananã, que é o nome da UPI, eu quero terminar. Na hora, parece que o meu coração afundou. Foi como se tudo dentro de mim apagasse. Eu só consegui perguntar baixinho: sério? E ele falou: sim, num tom totalmente sério. Eu perguntei por quê e ele respondeu: porque é 1º de abril. KKKKK. Eu comecei a chorar na hora. Eu falei que eu ia ligar de volta e eu fui pra cozinha tentar me acalmar e pegar uma água. Mas eu acabei ficando lá uns 20 minutos, tremendo e chorando sem parar. Na minha cabeça eu até consigo entender. Eu sei que pra ele foi só uma brincadeira. Antes de eu desligar, ele ainda tentou falar que ele só disse aquilo porque ele sabia que era a única coisa que eu acreditaria. Mas emocionalmente, meu coração quebrou ali. Mesmo tendo sido só alguns segundos entre ele falar aquilo e depois dizer que era uma pegadinha, durante aqueles minutos eu realmente acreditei que tinha acabado. Que dali pra frente eu não ia mais ter ele na minha vida nunca mais. Que todos os planos, todos os sonhos, a rotina, as piadas internas, todos os filhos que a gente já tinha falado em ter, pra mim naquele momento, tinha tudo acabado. Eu achei que eu tinha perdido meu melhor amigo. O fato de ser uma pegadinha não fez aquilo simplesmente desaparecer. Eu tive que ficar ali com aquela dor tentando processar por uns 20 minutos, até eu conseguir parar de chorar o suficiente para ligar para ele de volta. Dava para ver que ele ficou mal quando percebeu que eu estava chorando. Ele parecia meio confuso também, porque na cabeça dele era só uma brincadeira. Mas para mim não foi. Pareceu muito real. Ele pediu desculpas, eu falei que eu ia dormir, dei boa noite e desliguei o telefone. Eu não consigo falar com ele agora. Eu tô meio em choque, meio sem sentir nada direito. E ao mesmo tempo eu fico com vergonha pensando se eu tô exagerando. Eu acho importante falar isso também. Eu já passei por coisas bem traumáticas. Um dos meus relacionamentos foi abusivo, durou 1 ano, e o meu ex mexia muito com a minha cabeça o tempo todo. Não era algo tão óbvio assim, mas eu acabei ficando muito sensível a qualquer tipo de mentira, mesmo quando é de brincadeira. Hoje, qualquer coisa que mexa com a minha percepção da realidade, mesmo que seja só por um segundo, já me afeta muito. Eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas e eu fui diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático. Eu nem achava que eu ia conseguir amar alguém de novo até conhecer meu namorado. E além disso, depois da nossa discussão alguns dias atrás, eu tive um sonho horrível em que ele terminava comigo. Foi tão ruim que eu acordei chorando. Eu contei pra ele logo que eu acordei. Talvez eu tenha exagerado nisso também, mas foi muito pesado pra mim. Eu senti praticamente a mesma dor daquele sonho que eu tive, e eu levei um tempo pra conseguir ficar bem de novo. Essa dor foi em outro nível. Chegou perto de ser até meio traumático pra mim. Eu amo ele, eu amo mesmo, de verdade. E eu não quero terminar, mas ao mesmo tempo eu não consigo nem falar com ele agora. Porque assim, 99% do tempo ele é um namorado incrível, carinhoso, paciente, compreensível. Isso foi totalmente fora do padrão dele. E eu acho que é justamente por isso que me pegou tão forte. Eu não acho que ele fez isso pra me machucar nem nada assim. Eu realmente acho que na cabeça dele só ia ser uma pegadinha. E agora eu não sei o que fazer com isso. Tipo, isso é imperdoável? Eu tô sendo injusta comigo mesma se eu não terminar por causa disso? Tem alguma coisa que ele possa fazer pra consertar? Resumo.
Meu namorado fingiu terminar comigo como pegadinha por alguns segundos, mas eu realmente acreditei que era verdade. Isso acabou comigo. Tem como consertar isso ou já estragou tudo de vez? E aí, gente, eu vou falar que tem algumas coisas. Aqui, quando ela pergunta, eu realmente não sei o que fazer com isso, tipo, isso é imperdoável? Tem algumas questões, quando não envolve o absurdo, tá, gente, de agressão e essas coisas. Eu acho que isso é muito pessoal. Tem coisas que para algumas pessoas é inaceitável e tem outras que tá de boa. Eu acho que no lugar dela, eu me perguntaria se eu conseguiria passar por isso ou não. Me parece que ela não vai conseguir. E aí eu vou falar uma coisa também que eu acho importante: eles estão juntos há 6 meses. 6 meses é ainda começo de relacionamento. Eu gosto de pensar que tem coisas no começo do relacionamento que, se você não sinaliza claramente que você não gosta, depois lá na frente fica um pouquinho mais difícil de reverter. Pra mim, tem portas que se abrem em relacionamento que depois é muito difícil de fechar. Então, no lugar dela, eu acho que eu faria assim: pararia pra pensar. E, gente, assim, não existe motivo pra terminar. Sempre falo que, né, a gente não é obrigado a estar com ninguém. Se não fizer mais sentido, beijo, acabou, acabou, cada um pra um lado. Aqui, no lugar dela, me colocando no lugar dela, eu acho que eu pensaria um pouquinho. E se eu visse que, puta, não tem jeito mesmo, me magoou num nível a mais, então termina. Eu não acho que tem exagero, ai, tô exagerando em querer terminar. Não, se te machucou, ninguém sabe como as coisas machucam, né, cada um. E também ela já vem de um histórico de alguém que foi super abusivo com ela, que ela não tem mais, que ela fala que ela tem meio dificuldade de saber em quem confiar. Então, de duas uma, ou eu terminaria, se fosse algo que realmente não dá pra passar, ou pensaria, será que eu consigo superar sem ficar me forçando a nada? E se ela decidir continuar com essa pessoa, eu acho muito importante sentar e ter uma conversa muito honesta. Ó, isso pra mim não é brincadeira, eu não gosto que você brinque com esse tipo de coisa. E aí eu vou falar aqui uns humildes pessoais. Eu não curto e eu acho que não deveria existir qualquer briguinha, qualquer não sei o que, não sei o que. Ah, vamos terminar. Eu não gosto disso. Pra mim, o término tem que ser posto à mesa só quando realmente isso vai acontecer e quando você realmente quer, enfim, terminar um relacionamento. Eu não sou fã de qualquer coisa, vamos terminar nem de brincadeira e nem por não ser brincadeira. E aí, não é brincadeira que se faça também, convenhamos, mas não sei, vocês acham que de boa? Vocês acham que foi pesado? Eu acho que foi uma brincadeira idiota, sabe, uma brincadeira boba? Sabe, brincadeira boba que não precisa ser feita? Acho que é aí que é o meu ponto um pouco com tudo isso. Tem coisa que você não precisa brincar, sabe? Não sei, me contem aí o que vocês acham, se pra vocês isso é motivo de término ou não. E aí vou aqui pro comentário mais votado, ela não responde, mas vamos lá. A pessoa começa dizendo: então, pela minha experiência, esse tipo de coisa costuma acontecer quando a pessoa não tem muita empatia ou tá meio desconectada do que o outro sente. Vocês estão juntos há 6 meses só. Ainda é pouco tempo. Ele provavelmente ainda não te entende de verdade e acabou passando do limite sem perceber. Isso acontece bastante no começo dos relacionamentos, seja em coisa mais íntima, social ou emocional, tipo isso que aconteceu. O que importa agora é como ele reage ao que você sentiu. Ele entende por que isso te afetou assim? Ele te leva a sério? Ele tenta te acolher de verdade? É isso que você precisa observar agora. Porque se ele se importar mesmo com você, ele vai parar, vai pensar, vai entender o erro e não vai repetir. Agora, se ele der risada, minimizar ou falar para você superar, aí talvez seja melhor você sair dessa o quanto antes. Eu espero que isso ajude. Boa sorte. E, gente, eu hei de concordar com esse comentário. Acredito, tenho para mim que começo de relacionamento é muito você entendendo os limites. E, gente, por favor, né? Não tô dizendo que assim, você vai fazer o que você quiser com a pessoa, tratar mal do jeito que você quiser, e a pessoa tem que sinalizar. Não é isso. O básico do relacionamento é você tratar a pessoa com respeito, com educação, né? Enfim. Mas acredito que tem coisinhas que elas têm que ser conversadas se isso te incomoda. Sabe essas coisinhas básicas? Tipo, ó, não gostei dessa brincadeira, não faça mais.
Eu acho muito importante sinalizar no começo de relacionamento as coisas que a gente não gosta pro outro. Dito isso, não sei se ela deveria continuar ou não. Acho que vai muito do que ela sente. Eu acho que já veria, tipo, nossa, ai que preguiça dessa brincadeirinha boba, sabe? Mas não sei, né, gente? Tem gente que gosta. Tem um monte de casal aí que eu vejo às vezes no TikTok fazendo pegadinha um com o outro que se fosse eu, nossa, adeus. Mas parece que tem gente que gosta, então deixem nos comentários o que vocês fariam no lugar da OP. E a próxima, eu já vou adiantar que é só por Deus, irmão, crueldade máxima pra mim. Mas antes de eu ir pra ela, eu vou pedir, por favor, pra você seguir o podcast no Spotify, dê as 5 estrelas, por favor, isso me ajuda muito. Ajuda a fazer com que o podcast seja entregue pra mais pessoas. Inscreva-se no canal no YouTube também, siga as redes sociais. Tudo isso tá na descrição aí no episódio. E claro, se você quiser mandar sua história pra ser lida e comentada aqui, é só mandar pro e-mail que também tá na descrição. E vamos lá. Gente, eu tive que fazer uma pausa e agora tá cheio de cachorro. Todos quiseram participar. E essa daqui eu já aviso, gente, é cruel, tá? Mas vamos lá. O título dela é: Meu namorado fingiu me pedir em casamento pra um vídeo de pegadinha. Eu tô devastada. Olha o nível que as pessoas chegam. Ela começa dizendo: Desculpa, mas eu tô tremendo até agora, eu tô muito abalada e eu realmente não sei mais o que fazer. Eu não tô conseguindo nem olhar pra ele. Eu, mulher 24 anos, e o Marcelo, homem 28, estamos juntos há 6 anos. Eu amo ele de verdade e ele sabe o quanto eu quero me casar. Eu sempre senti que ele era a pessoa certa pra mim. A gente tem o mesmo humor, mora juntos há 3 anos e parecia que estava tudo certo. Meu aniversário foi no fim de semana passado e ele começou a dar várias indiretas de que talvez fosse me pedir em casamento. Tipo, me dar um dia de spa, insistir pra eu fazer as unhas. Aí ela coloca entre parênteses. Eu já tinha falado que eu queria estar com as unhas feitas pra quando ele fizesse o pedido. Eu tenho meio que um negócio com isso. Tipo, unha feia com anel bonito. Eu sei que é meio fútil, mas enfim. Ele ficou falando que a noite ia ser especial e que ele tinha um presente incrível pra mim. A gente saiu junto para jantar com os nossos amigos naquela noite e ele fez todo um espetáculo na frente de todo mundo. Se ajoelhou, falou tudo o que eu sempre quis ouvir, que me amava, que queria passar a vida inteira comigo e me pediu em casamento. Na hora eu comecei a chorar e eu disse sim. E aí foi que ele levantou e gritou: Pegadinha! Nisso, o amigo dele estava filmando tudo, para um vídeo de pegadinha pro canal dele no YouTube. Eu saí de lá na hora. Eu não consegui continuar, não consegui me segurar e eu não parava de chorar. Eu me senti muito desrespeitada. E o pior é que ele nem entende o porquê. Para ele, ele me deu uma festa linda, um presente incrível, então eu só devia relevar uma pegadinha. Eu falei para ele que se ele postasse o vídeo, eu não ia aceitar de jeito nenhum. E eu deixei muito claro que aquilo me fez sentir desrespeitada, humilhada e devastada mesmo. E a resposta dele? Ele disse para eu parar de ser dramática. Desde aquele dia, a gente quase não se falou. E ele me mandou uma mensagem perguntando se era melhor ele ficar em outro lugar no final de semana. Eu realmente não sei o que fazer. De verdade, eu tô pensando em terminar. Porque ele acha que o que ele fez foi engraçado e não algo desrespeitoso. Eu não tô conseguindo nem pensar direito. Ela coloca um resumo. Meu namorado de 6 anos fingiu me pedir em casamento na frente de todo mundo para um vídeo no YouTube. Depois ele ainda falou para eu parar de ficar assim e levar na brincadeira. E sinceramente, eu tô quase terminando. Vamos aos comentários. Você devia terminar com ele. Ele nem entende o que ele fez. Ele não tá nem aí pros seus sentimentos. Ele ainda te humilhou em público só pra dar risada. Eu sinceramente não vejo como você conseguiria perdoar isso. Ou confiar nele depois de tudo isso. Opi responde: Eu não acho que eu vou conseguir confiar nele depois disso. Eu tô muito machucada e eu tô com muita raiva. Eu simplesmente não sei se eu consigo.
Outro comentário. Que? Como assim? Eu ia ficar muito puta. Eu tô nervosa só de ler isso. Termina com ele agora. Sério, que cara idiota. Ele foi muito desrespeitoso. Ele nem te pediu desculpa? E só por curiosidade, como seus amigos reagiram? Eles também acharam isso engraçado? Ô Pi, eu tô muito além de só com raiva. Eu tô arrasada. Meus amigos estão divididos. Os amigos dele, no geral, acharam a coisa mais engraçada do mundo, com algumas exceções. E os meus ficam nesse meio termo. Ao mesmo tempo que eles falam que ele não fez por mal, que foi falta de noção, eles também estão me falando para terminar com ele. Gente, vocês vão me perdoar, mas como que não faz isso por mal? Por bem fez então? Fez ela passar por essa humilhação por bem? Essa pessoa não suporta você. Não é porque eu não gostar. Acho que não gostar não chega nisso. O não suportar chega nisso. Me incomoda aqui. Vamos lá. Próximo comentário. 6 anos é muito tempo. É mais do que o suficiente para ele ter respeito por você. E pelo que ele fez, esse respeito claramente não existe. Quanto tempo você ainda vai esperar por um pedido? Você seria feliz sem isso? Eu, pessoalmente, já teria ido embora. O diz: eu acho que eu nem quero mais um pedido de casamento. Outro comentário. Eu achava que eu era a única pessoa no mundo que tinha passado por isso. Meu ex fez exatamente isso numa viagem para o Havaí, numa varanda com vista para o mar. Tava tudo perfeito, até ele virar e falar: hahaha, otária. Eu terminei com ele assim que o avião pousou. Sério, manda ele embora. Ele não te respeita. A Yupi responde: eu mandei mensagem falando que ele não é mais bem-vindo em casa. E ele só respondeu com: sério? E eu não respondi mais. E a Yupi, ela traz mais algumas informações sobre o namorado. Ele sempre foi bem cabeça dura, meio impulsivo, e ele não percebe quando ele passa do limite. Ele nunca pede desculpa, mesmo quando ele tá errado. E sendo sincera, a gente nem briga tanto, mas quando briga, quase nunca resolve. A gente só para de falar sobre isso e deixa pra lá. Eu sempre achei que quando você ama alguém, você aceita os defeitos também, as partes ruins e tudo mais. Mas quando chega nesse nível de ser algo tão cruel assim, eu realmente não sei se eu consigo. Eu não entendo como essa pessoa tá considerando ficar com um cara desse. Não, acho que eu não tenho muito o que falar, né? Que é um absurdo. Vou estar falando muito óbvio aqui. Mas assim, tô pensando em terminar. Como pensando? Gente, é tchau, acabou. Vá pra casa do inferno. Mas vamos lá, atualização. Para começar, eu só queria agradecer mesmo. Eu recebi muita mensagem, muito comentário, gente oferecendo apoio, conselho, ombro para chorar, gente para conversar. De verdade, foi incrível. Obrigada mesmo de coração. Eu nunca respondi o sério dele e ele também não voltou para casa. Então achei que ele tivesse ficando na casa de um amigo. Depois de pensar nisso por uns dias, eu já tinha meio que decidido terminar. Eu simplesmente não consegui superar o que ele fez. E para ser sincera, eu nem acho que ele entendeu o que ele fez ou o quanto aquilo me afetou. Para mim já estava decidido. Como o nome dele tá no contrato, eu liguei para os meus pais, expliquei tudo e falei que eu queria voltar para casa. E eles falaram que sim, na hora. Eles estão muito putos com ele. Aí eu mandei uma mensagem pro melhor amigo dele, pedindo para avisar o Marcelo que eu estava saindo de casa. E aí veio a surpresa. Ele falou que o Marcelo não estava ficando na casa dele. Eu perguntei se ele sabia onde o Marcelo estava e ele disse que não tinha certeza, mas que ia tentar descobrir. Eu falei com alguns amigos em comum também e um deles, que é mais amigo meu do que do Marcelo, foi atrás e acabou descobrindo o que realmente aconteceu. Acontece que o Marcelo estava ficando na casa de uma menina com quem ele vinha me traindo há meses. Tem tanta coisa que eu podia falar sobre isso, mas sinceramente, às vezes o silêncio diz mais. Desde que ele descobriu o que eu sei, ele não para de me mandar mensagem, de me ligar, e eu tô ignorando tudo. Eu peguei o básico e voltei para casa dos meus pais.
Hoje eles estão lá no meu antigo apartamento com o pessoal da mudança tirando o resto das minhas coisas. Meu pai é advogado e ele disse que vai atrás disso se ele tentar postar o vídeo. Eu espero que isso, e qualquer mínimo de noção que ainda resta nele, impeça de colocar o vídeo na internet. Eu tô meio em choque agora. Eu tô me sentindo a maior idiota do mundo por ter amado e confiado nele por 6 anos. Talvez eu seja mesmo, mas eu acho que eu vou ficar bem. Obrigada de verdade. Ah, e para quem perguntou, a maioria das meninas que são nossas amigas em comum agora tá tratando ele super mal. Até a garçonete daquela noite ficou horrorizada. Depois que eu saí, ela deu uma baita bronca nele, no amigo dele, falando quão absurdo foi o que eles fizeram. Eu vou considerar isso como pequenas vitórias. Eu tô até pensando em ficar solteira por um bom tempo e focar só em mim e no meu trabalho. Que bom que terminou, ufa. Ufa que terminou, e aí é muito engraçado como assim, os amigos do cara achando a coisa mais engraçada do mundo. Gente, às vezes eu me pergunto, o que há de errado com as pessoas? O que há de errado com as pessoas? Porque esse namorado, assim, né, não tenho nem muitas palavras pra falar dele, mas assim, essa pessoa cruel e péssima, você ser uma pessoa cruel e péssima, mas você, engraçado, se cerca de pessoas cruéis e péssimas, né? Vira um bando de pessoas cruéis e péssimas. E aí, como que os amigos dela não acharam nada demais também? Tá na hora de rever, acho que seus amigos, né? Mas vamos lá, vamos aos comentários. Fez muito bem. Corta o contato de vez e segue a sua vida. A pegadinha final pra ele é ter que lidar com o tipo de pessoa que ele é. O Pi responde: Eu só espero que um dia ele entenda o quanto essa pegadinha custou pra ele. Isso tudo, mais a traição, eu realmente nem consigo processar. Eu acho que eu sempre vou me perguntar porque ele não teve coragem de chegar em mim e falar que estava infeliz. Mas eu nem me importo mais o suficiente pra ficar pensando nisso. Outro comentário. Uma dúvida, Pi. Vocês ficaram juntos por 6 anos. Agora, olhando pra trás, você consegue ver sinais de que ele já era assim? Opi responde: Quanto mais eu penso nisso, mais eu vejo que sim. Olhando agora, ele era bem egoísta. Tudo de bom que ele fazia por mim tinha algum benefício para ele também. Eu não lembro dele sendo realmente altruísta, principalmente no último ano do nosso relacionamento. E ao mesmo tempo, ele não tinha problema nenhum em me criticar e criticar minha aparência se eu não fazia o que ele queria. Ou seja, um grande livramento na sua vida, hein? Um grande livramento, porque que cara, olha, é o péssimo do péssimo do péssimo do péssimo. Tá no esgoto, no fim do ralo, sei lá. Então, que bom que terminou no final, né? Fico bem feliz por essa pessoa. Fico triste, óbvio, por ela ter passado por isso, porque eu acredito, gente, que tem coisas que marcam, sabe? Nossa, eu tenho uma história dessa. Muito adolescentezinha. Aliás, minha prima. Minha prima que me lembrou dessa história, eu não lembrava. Que hoje eu dou risada porque, nossa, que coisa idiota. Mas antes de eu ter o meu primeiro namorado sério, eu namorei um cara bobíssimo, assim, na escola. Pelo menos na época, tá? E ele fez. Sabe o que ele fez? Ele me deu de aniversário de namoro, sei lá, comida pra macaco no recreio. Lu, se você tá ouvindo, foi você que me lembrou dessa história. Eu tinha completamente excluído isso da minha cabeça. E ela me lembrou, e é verdade. Então, o que que ele fez? A gente tava no recreio, ele era mais velho. E aí, ele falou que tinha um presente pra me dar. Gente, eu era muito novinha. Nem era um namoro, sabe? Era tipo um negocinho, assim. E aí, ele me deu um negócio. E eu lembro que quando eu abri, tava enrolado num papel de fichário, sabe? Quando eu abri, meio que estourou o negócio e caiu tudo no chão. E aí, a galera toda rachando o bico dos amigos dele e todo mundo filmando. Não sei se ainda tem esse vídeo, se alguém tiver, deve ter, sei lá. Como a gente era muito novo e não existia esse negócio de, tipo, colocar vídeo na nuvem, eu acho que esse vídeo se perdeu. Mas sim, aí tava todo mundo rindo de mim e eu muito sem entender, porque eu não sabia o que que era aquilo, sabe? Eu não sei como eu descobri depois o que era comida de macaco que ele me deu.
E, tipo, pra ele foi a coisa mais engraçada da vida, pros amigos dele também foi a coisa mais engraçada, assim, do ano. E eu fiquei muito triste, eu acho que eu chorei nesse dia. É que assim, hoje eu dou risada de ser um negócio tão absurdo, sabe? E eu lembro também, olha que, nossa, gente, cada coisa que a gente passa. Aí depois ele veio me dar uma carta que foi escrita por uma amiga dele, tipo, tinha a letra de uma menina assim na carta, pedindo desculpa. E era meio que tipo, a desculpa era: "Me desculpa por ter te dado comida de macaco". E eu falei: tá bom pra vocês?" É isso. Então assim, eu tava pensando aqui enquanto eu tava lendo, nossa, que bom que eu não conheço ninguém assim, né, que faria algo tão cruel. Óbvio, gente, pelo amor de Deus, não se compara a você fazer um pedido de casamento de pegadinha pra pessoa que você tá há 6 anos, não se compara. Mas já fizeram isso comigo, de me dar comida de macaco e foi isso, eu fiquei bem triste. Mas, enfim, vida que segue, né? Bacana, vamos lá. Vamos continuar, deixa eu ver se essa é a última. Eu acho que essa é a última. E, gente, essa daqui, ou será que não? Tem mais duas. Não, essa é a última. E essa eu achei muito fora da realidade também. Só pra vocês terem um parâmetro, tá? Essas daqui, pra mim, já são bem absurdas. E vocês lembram do que eu falei que eu achei piores? Então, tá. Só pra vocês terem noção que o bagulho é louco mesmo, porque eu achei piores do que essas. Eu perdi o respeito pelo meu parceiro depois que uma pegadinha nojenta no trabalho dele passou dos limites. Eu vou manter isso meio vago por questão de privacidade. Meu parceiro me contou uma situação que aconteceu no trabalho dele. Um colega esqueceu a marmita e pediu para o outro levar até a casa dele. Não que isso mude muita coisa, mas felizmente a marmita estava lacrada, não tinha sido aberta, estava intacta. Aí meu parceiro sugeriu, de brincadeira, enfiar a marmita no vaso do banheiro público antes de devolver. E o outro colega foi lá e fez. E devolveram o negócio sem a pessoa saber de nada. Ele me contou isso como se fosse super engraçado e eu fiquei bem perturbada. No mínimo, é uma coisa muito imatura. E sendo bem sincera, pra mim já passa pra algo bem antiético. Só porque ninguém gosta muito desse colega, não justifica fazer isso com ele. Desde que ele começou nesse trabalho, parece que ele virou uma pessoa imatura. Isso tá me fazendo perder o respeito que eu tenho por ele, a ponto de eu começar a questionar nosso futuro. Eu tô exagerando em ver tudo isso como um problema sério de caráter? Aí eu pedi uma acrescentada. Pelo que ele falou, esse colega é meio odiado por todo mundo lá. Mas isso não muda nada. Eu nunca conseguiria fazer isso com alguém, não importa quanto eu não gostasse dessa pessoa. Aí aqui acabou a história. Comentários. Ele sempre foi assim? Opi responde. O que me incomoda é que ele sempre chegava em casa falando o quanto esse pessoal de lá era imaturo. E aos poucos ele começou a agir do mesmo jeito que ele criticava. Só que isso aqui me chocou de verdade. Mudou completamente a forma como eu vejo ele como pessoa. Inclusive, é por isso o nome da minha conta do Reddit. O nome da conta do Reddit dessa pessoa, em inglês meio traduzido, é "Com que caralhos eu me casei?" Tipo, quem é essa pessoa que eu me casei? Porque essa não é a pessoa com quem eu me casei. E aí eu também concordo que tem pegadinhas que você começa a questionar não só o tipo de humor da pessoa, mas que tipo de pessoa, no caso aqui, esse marido é. Perdão, gente, você, ai, dar um sustinho, fazer coisa, sabe, bobinha, eu já não gosto mais. Beleza, tem gente que gosta e tá tudo bem. Agora, isso aqui, pra mim, não é uma pegadinha. Ouso dizer que no Brasil é crime, não sei. A advogada que me formei que não adiantou pra bosta alguma. Mentira, adiantou sim, porque estudos são importantes, não desistam nunca dos estudos. Isso pra mim não é pegadinha, isso pra mim é algo muito sério e que diz sim sobre o caráter dessa pessoa. E aí eu vou falar uma coisa que assim, a OP diz que ele começou a entrar nesse trabalho, criticava todo mundo, blá blá blá, e acabou se tornando parecido aí no final com essas pessoas, né, que ele tanto criticava. Talvez tá mudando porque quer se encaixar,
Ou será que ele sempre foi essa pessoa? E aí agora ele tá no ambiente em que ele se vê confortável para ser quem ele realmente é? Pode ser. Vamos à atualização. Ela faz uma atualização no dia seguinte. A gente, na verdade, tem 2 atualizações, tá? Então vamos para a primeira. Tem bastante coisa ainda. Vamos lá. Contexto. Meu parceiro deu a ideia para um colega de colocar a marmita de outro funcionário no vaso de um banheiro público como pegadinha. E eles fizeram isso. Ele achou super engraçado. E eu fiquei muito perturbada. Pela falta de ética, pelo risco para o emprego dele e porque desde que ele começou nesse trabalho, parece que a maturidade dele andou para trás. A gente tem filho e esse tipo de comportamento coloca a nossa estabilidade financeira em risco. Atualização. Eu expliquei com muita calma como tudo isso podia afetar nossa família. E na hora ele até reconheceu. Só que algumas horas depois, ele ignorou simplesmente tudo o que eu falei e ainda mandou mensagem para um colega de um cargo acima do dele, falando que queria arrebentar aquele cara. A imaturidade dele já passou de qualquer limite. Eu vou sentar com ele hoje à noite e provavelmente falar sobre uma separação, pelo menos por um tempo, até ele parar com essa palhaçada. Eu cansei. Aí ela acrescenta: o que mais me pega é isso. Você pode ficar anos com uma pessoa achando que tá tudo bem, vocês têm um filho e do nada tudo desanda. Comentários mais votados. Isso não é pegadinha, isso é envenenar alguém. Pegadinha é cortar uma maçã e colocar dentro de uma casca de laranja. Agora, mergulhar a comida de alguém no vaso sanitário pode deixar a pessoa ficar doente. Isso é violar o corpo de outra pessoa. Você realmente quer que os seus filhos aprendam que isso é um comportamento aceitável? Opi responde: de jeito nenhum. E é por isso que precisa ter consequência. Eu tô reconsiderando seriamente as minhas escolhas de vida. Outro comentário. Ou ele pode ser como eu era. Não que isso justifique, mas antes de eu aprender a parar, eu queria tanto ter amizade e pertencer a um grupo que eu acabava virando igual às pessoas que me aceitavam, mesmo quando elas eram péssimas. A diferença aqui é que ele participou em vez de só assistir. Enfim, só sei que o comportamento dele é horrível. E, gente, aqui, antes de eu ler o comentário do Pi, eu vou falar que você participar ou só assistir, pra mim tá todo mundo ali. Tá todo mundo no mesmo saco, sabe? Não adianta você ativamente participar. Se você tá assistindo e não tá falando nada, não tá fazendo nada, pra mim você também tá participando. Concordam ou não? Eu acho que sim. Opi responde: o que te ajudou a parar? Eu fico feliz de verdade que você percebeu isso e conseguiu mudar. Mas isso aqui vai além de ser ruim. Isso aqui é vergonhoso. A gente já passou dos 30. Você pensaria que tendo filho para sustentar, isso estaria em primeiro lugar em qualquer decisão, ainda mais dentro de um ambiente profissional. Outra pessoa pergunta: você vai denunciar ele? Para o colega que sofreu isso ou para a empresa? Opi responde: eu tô considerando seriamente depois que eu organizar minha vida financeira. Eu tô indignada, de verdade. O choque ainda nem passou. Que dor você perceber que a pessoa que você é casada, que você tem filho, assim, sugeriria esse tipo de pegadinha. Deve ser um baque, assim, realmente não deve ser fácil. Eu, no caso, se é que, gente, pra mim é muito absurdo falar que você tem que conversar, sabe? É absurdo você ter que ensinar uma pessoa adulta que, olha, então, você não pode jogar a comida de uma pessoa no vaso sanitário, né? Porque eu ia falar, poxa, conversa, e se ele não mudar, separa, mas, nossa, o fato de ter que conversar já causa né, um cansaço que não precisava existir. Vamos lá. Atualização 2 dias depois. Não importa o quanto eu tento explicar com calma, ou até simplificar o quão inapropriado ele está sendo desde que começou esse novo trabalho, ele simplesmente não entende. Eu sentei com ele e eu fui bem direta, bem objetiva, falando o quão inaceitável foi o comportamento dele no trabalho. E como eu já imaginava, ele começou a desviar e dar desculpa.
E eu cortei isso na hora. Para quem não tá por dentro do contexto, meu parceiro sugeriu para um colega de trabalho que ele mergulhasse em a marmita, lacrada, de outro colega dentro do vaso sanitário. E quando eu confrontei ele falando o quão nojento e sério isso era, ele não só manteve a postura, como ainda mandou mensagem por escrito pro chefe, brincando sobre agredir esse mesmo cara. E o pior, o chefe dele é tão imaturo quanto, ou ele é até pior. Aqui estão as desculpas que ele deu. Ele estava no horário de trabalho, mas o colega que realmente mexeu na comida estava fora do horário de trabalho. O colega que levou a sério isso adiante tem uma deficiência intelectual e levou a piada a sério demais. O chefe dele fala esse tipo de coisa o tempo todo, então ele não viu problema em fazer o mesmo. O colega cuja comida foi adulterada é um suposto usuário de droga, então ele não sente empatia por ele. Outros colegas também estavam sugerindo formas de mexer com a comida do cara. Nada disso muda o fato de que isso aconteceu no trabalho. Nada disso muda o fato de que ele é o único responsável por sustentar a nossa família e os nossos filhos. E nada disso justifica colocar a nossa segurança financeira em risco por um comportamento totalmente imaturo. Desde que ele começou nesse trabalho, esse nível de maturidade simplesmente apareceu do nada. E o que mais me preocupa é que ele não tem medo de consequência nenhuma, porque ele acha que o colega nunca vai descobrir. Ele não acredita que isso possa trazer problema legal ou profissional. E ele não faz ideia de que assim que eu tiver condição financeira, eu pretendo avisar esse funcionário sobre o que aconteceu. Eu abri mão de tudo para ficar em casa e cuidar dos nossos filhos. Eu não tenho renda própria. Eu não tenho rede de apoio. Então, ver ele falando sobre o peso de ser o único provedor, enquanto ele coloca o sustento em risco desse jeito, para mim é como um tapa na cara. Meu foco são os meus filhos. Eu já falei tudo o que eu precisava falar. O que ele fizer daqui para frente vai definir o próprio futuro. Eu deixei muito claro que esse tipo de comportamento é motivo para separação. Eu não posso sair agora porque eu não vou colocar meus filhos numa situação de instabilidade. Mas eu não vou mais tolerar isso. Eu vou dar um jeito de ter a minha própria renda e a minha estabilidade de qualquer forma. Para mim, já deu. E aqui venho com um recadinho básico, simples, fácil, de que mulheres que estão em um relacionamento hétero e que querem cuidar da casa e que o único provedor vai ser o marido, é muito importante que você tenha acesso ao dinheiro, tá bom? Que você faça uma reservinha e que, se possível, você tenha a sua independência financeira. A gente sabe que quando esses casos acontecem, é muito difícil da mulher sair da relação, porque não consegue se sustentar e não consegue sair e acaba dependendo do dinheiro do marido. Primeiro que, se o combinado com seu marido foi que ele vai ser o provedor e você vai cuidar da casa, tá tudo bem. Só que você tem que ter acesso a esse dinheiro. E, gente, acesso não é pedir permissão, tá bom? O correto é você ter acesso a esse dinheiro sem ter que ficar pedindo. Mas reitero a importância de mulheres serem independentes financeiramente. Porque aí, se você tá num relacionamento em que não tá bom pra você, isso não é um motivo que vai te fazer ficar. A gente sabe que muitas mulheres acabam, infelizmente, ficando porque não tem como sair, porque dependem financeiramente. Então, esse é o meu recadinho básico aqui. E aí, vou falar que vou julgar, né, eu vou julgar aqui que esse cara sempre foi assim e que talvez ele só precisou estar no lugar em que esse comportamento passou a ser aceito para ele se mostrar quem ele realmente é. Então, eu acho que, assim, infelizmente, depois de anos aí com esse cara, depois de filho, ela descobriu que o marido dela é assim, gente. E eu não acho que isso é uma pegadinha pra se fazer. Eu não acho que isso entra na qualidade pegadinha. Mas como vocês sabem, nenhuma história fica completa sem o comentário de vocês, então eu quero muito saber o que vocês acharam. Quero saber o que vocês fariam aí em cada uma dessas histórias, se vocês são do time de pegadinha ou não.
E claro, eu tenho que vir com o meu lembrete de sempre para você seguir o podcast no Spotify. Dê as 5 estrelas, por favor, inscreva-se no canal, siga as redes sociais que estão na descrição. Tudo isso me ajuda muito, então eu conto muito com a ajuda de vocês. E claro, se você quer mandar a sua história para ser lida e comentada aqui, é só mandar pro e-mail que tá na descrição. Gente, acho que por hoje é só, né, Pupi? Não tô num dia muito do bom, sabe quando você tá com a cabeça meio avoada? Então talvez meus comentários não tenham sido aí dos melhores, mas, gente, eu conto sempre aí com vocês, complementando meus comentários. Então, deixem aí os comentários de vocês, me contem o que vocês acharam. Hoje, feriado, eu espero que vocês estejam aproveitando aí o feriado. É claro, se vocês tiverem alguma sugestão de tópicos, me manda, que eu gosto muito de saber também o que vocês esperam aí das próximas histórias. E, gente, por hoje é só. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!